Meu nome é Fernando Veríssimo Neves, eu sou técnico judiciário, lotado na 4ª Vara Federal de Maringá, Paraná. Eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas memórias, de todo o processo de conciliação que nós participamos 20 anos atrás, a partir das nossas experiências aqui em Maringá e mais algumas que vieram logo a seguir. Na oportunidade, lá no ano de 2002, eu era oficial de gabinete aqui na 4ª Vara Federal, na época, então, 3ª Vara Federal, e o juiz titular era o doutor Erivaldo Ribeiro dos Santos, e nós tínhamos ali um volume muito grande de processos do sistema financeiro da habitação para prepararmos minutas de julgamento. Eu, junto com outros colegas, nos debruçávamos sobre essa matéria, até que em determinado momento o juiz titular, o doutor Erivaldo, ele nos pediu para selecionar alguns processos para tentarmos fazer audiências. Havia a previsão legal, de acordo com os nossos códigos, mas na prática nós não fazíamos as audiências porque as partes não compareciam, a Caixa Econômica Federal não comparecia, os mutuários não vinham, ou se viessem não haveria propostas. Então, era praticamente como se fôssemos perder tempo. Mas então o magistrado ele entendeu que não, vamos tentar, vamos selecionar alguns processos e fazer uma experiência. E juntamente com os meus colegas do gabinete, nós selecionamos ali, eu não conseguiria me recordar o número, mas uns 10, 12 processos, e nós preparamos uma pauta inicial. Lá, no primeiro semestre de 2002, tivemos um trabalho de fazer ali as intimações das partes, os advogados das partes, dos mutuários até estranharam, mas audiência no processo do SFH, não se faz audiência, não tem razão, não tem proposta, mas enfim, o magistrado se manteve firme na sua decisão, de buscar essa conciliação, e aí então nós realmente conseguimos fazer as primeiras audiências nesta matéria aqui na Subseção Judiciária de Maringá. Eu me recordo que nós tivemos algumas dificuldades, porque até então nós não conhecíamos um agente muito importante neste processo, nesta matéria, até então, que era a Engea, a empresa gestora de ativos. Nós olhávamos para o processo e víamos Caixa Econômica Federal, mas na realidade existia uma outra empresa que foi criada para gerir e recuperar créditos decorrentes de contratos habitacionais. E então, aquela primeira semaninha ali de tentativa de acordo, nós não me recordo se conseguimos fazer algum acordo, mas enfim, nós descobrimos muitas coisas naquele primeiro momento, e a partir dali, foram buscados contatos interinstitucionais, fizemos reuniões com o jurídico da Caixa, procuramos pessoas dessa empresa gestora de ativos, Engea, e aí começou a clarear. Opa, existe uma distinção, esse tipo de contrato é Engea, esse tipo de contrato é Caixa, então nós vamos tentar buscar aqui, a Caixa Econômica já tinha deixado bem claro que eles não tinham alçada para trazer propostas naquele momento, 20 anos atrás, mas a Engea tinha muita liberdade de atuação. Então, após essas reuniões, nós tivemos uma segunda rodada de audiências, já então com processos selecionados, no sentido de identificados, vamos fazer propostas de acordo, tentativas de acordo em processos dessa empresa gestora de ativos. E aí foi um sucesso, realmente, porque eles trouxeram propostas ainda muito rudimentares, havia um amplo espaço para crescimento nessas propostas, o que veio a se confirmar apenas meses e anos depois, mas já naquela tentativa focada nos processos em Engea, nós conseguimos um bom resultado, e aquilo nos animou, porque nós não apenas queríamos sentenciar o processo e dizer quem tinha o direito, existia um objetivo, que era chegar a uma solução prática, resolver aquele contrato, para que o mutuário que tivesse ali a sua dívida renegociada conseguisse ficar com o imóvel, ou, se ele não tinha condições, a Engea retomava esse imóvel e colocava no mercado novamente. Então, nós não queríamos, naquele jargão, naquela velha gíria, nos livrar do processo e dar uma sentença que ia se arrastar com recursos e tudo mais, e na prática aquilo não resolvia a vida das pessoas. O objetivo era trazer realmente concretude, trazer algo que pacificasse o conflito, que é o objetivo da decisão judicial.
Então, aquilo nos animou bastante e a partir dali, esses contatos com as instituições envolvidas se ampliaram grandemente, nós começamos a fazer mais e mais audiências de conciliação na nossa vara federal, e isso chamou a atenção. Eu me recordo também que, salvo engano, outras varas federais aqui de Maringá chegaram a também marcar algumas audiências, né? Nós éramos a terceira vara federal, tínhamos competência civil, tinha a primeira, a segunda vara, se não me recordo, se não me engano, alguma das outras varas também fez audiências com sucesso nessa matéria, e aí, de certa forma, Maringá chamou a atenção. A subseção judiciária de Maringá, com as suas varas federais, fazendo esses primeiros acordos com a empresa gestora de ativos, nós fomos aí, então, mais intensamente procurados por ela e pelo jurídico da Caixa, porque, embora fosse essa empresa gestora de ativos que estava com o contrato, era o jurídico da Caixa que precisava cuidar desses processos. E eles queriam dar uma solução para se debruçar sobre outros casos, sobre novas demandas que tivessem mais efetividade e essas, né, que pudessem ser acordadas, se resolver de uma forma mais simples. Então, nós viemos a conhecer os gestores de alto escalão de Brasília, da empresa gestora de ativos, e a partir dali, então, realmente Maringá chamou muita atenção, até que, né, tempos depois, lá no ano de 2003, pouco mais de um ano depois disso tudo que eu relatei, o tribunal, né, a partir da gestão do então presidente, Dr. Vladimir Passos, ele tomou a decisão de fazer uma tentativa de resolver também processos que estivessem em fase recursal, porque na primeira instância havia já uma efetividade. Então, o Dr. Vladimir, né, chamou o Dr. Erivaldo e mais alguns magistrados. A primeira equipe dele foi a doutora Thaís Chile Ferraz, né, hoje desembargadora, se não me engano, o Dr. Erivaldo, que hoje está na turma recursal, e o Dr. Jairo Schaeffer, não, Dr. Antônio Schenkel, né, o Dr. Antônio Schenkel pela subseção de Santa Catarina, a doutora Thaís pela subseção do Rio Grande do Sul e o Dr. Erivaldo pela subseção do Paraná, compuseram então um time, né, de magistrados responsáveis por tentar fazer conciliações no tribunal. E foi uma situação assim bem até interessante relatar, porque eu tinha só ajudado naquelas primeiras audiências, trabalhei diretamente com o Dr. Erivaldo como auxiliar datilógrafo e uma outra colega iria, em princípio, para Porto Alegre trabalhar com ele. Mas ela tinha filho pequeno, uma circunstância assim que estava difícil de contornar, e de repente ele falou, não, Fernando, vamos você mesmo, vamos me auxiliar, você já trabalhou nos primeiros processos, conhece um pouco do que nós vamos fazer. E então nós fomos até Porto Alegre e tivemos ali os primeiros contatos com o TRF da 4ª Região, conhecemos o prédio, conhecemos os desembargadores, né, as equipes de lá, e também tivemos ali uma semana que nós chamamos de projeto piloto, com vários processos selecionados de alguns gabinetes, e com muito sucesso também, né? Também foi muito interessante. Eu tive uma atuação ali diretamente em algumas mesas, né? Trabalhando como datilógrafo, mas também puxei, assim, naturalmente, é uma característica minha, uma certa gestão do que estava acontecendo ali, organizando, contabilizando, né? Divulgando os resultados em tempo real, porque existia um anseio, assim, uma expectativa de saber, e aí, qual que foi o percentual de acordos e tal. E eu sei que ao final dessa semana, né, de projeto piloto lá em Porto Alegre, não vou me recordar os números exatos, mas tivemos ali coisa de 70%, 80% de índice de acordos, né, realizados, o que foi um sucesso absoluto, trouxe muita alegria para todos os envolvidos. E então, né, se consolidou aquela descoberta, olha, nós podemos resolver os processos através da conciliação, processos complexos, uma matéria bastante árida, com muitos normativos, né, muitas questões envolvidas, FCVS e tudo mais, enfim, coisas assim que eram muito trabalhosas, e trazer uma solução mais simples, né, que realmente pacificasse aquela situação, foi muito legal, assim, foi muito prazeroso. E a partir dali, então, as conciliações, né, ganharam fama. Aí, o que foi uma semaninha de conciliação, de projeto piloto, se tornou o Projecom, né? O Dr. Vladimir chamou novamente esses 3 magistrados, né? Preparou algo para que fosse feito de uma forma um pouco mais intensa,
e tentar dar uma resolvida nos processos do tribunal. Paralelamente a isso, na primeira instância, varas federais começaram a descobrir as conciliações, a Engea começou a fazer contatos com uma subseção, com outra, e aí isso foi realmente assim, um processo muito virtuoso, né? Foi se alastrando, e as conciliações que começaram ali com uma ideia pontual, num gabinete lá do interiorzão do Paraná, acabaram chegando ao tribunal, outros tribunais vieram conhecer a nossa experiência, eu me recordo vividamente de receber desembargadores, representantes jurídicos de outras regiões, né, e pude viver enquanto servidor, enquanto técnico, né, trabalhando ali de uma forma mais simples aqui na Vara Federal. Eu tive contato assim com experiências muito enriquecedoras, que me deram uma visão de judiciário brasileiro, que me deram uma visão do quanto é importante que os órgãos se conversem, de quanto, né, que as instituições tenham links abertos para, enfim, conversar, e não apenas conversar, às vezes, no processo, né, mas, enfim, bolar realmente alternativas dentro da legalidade, dentro, né, dos princípios corretos do direito, mas, enfim, encontrar soluções efetivas para todos, né? E a partir dali, história, muitos já conhecem, né? As conciliações, elas ganharam muito alcance. Esse Projecon, ele durou em Porto Alegre por 1 ano e meio. Eu morei em Porto Alegre durante 1 ano e meio, acompanhei os primeiros 6 meses ali, juntamente com aqueles 3 primeiros juízes que eu mencionei. Depois vieram o Dr. Jairo Schaefer, Dr. Danilo Pereira, Dr. Tonedo Picarelli, né? Todas figuras assim, muito conhecidas no Judiciário da Quarta Região, que compuseram a segunda equipe, né, do Projecon. Bem, 2 histórias interessantes desta época, de mais ou menos 20 anos atrás, que eu consigo recordar, que me marcaram. Uma delas foi um processo, né, que envolvia ali um imóvel, e nós fizemos muitas audiências nesse caso, né? Tivemos ali as primeiras tentativas, e aí não dava certo, e aí, a rigor, o que você faria no caso desse? Olha, né, volta para a turma, vai ser julgado e tudo bem. Mas eu percebia, e eu aprendi muito nessa época com os magistrados envolvidos nas conciliações, a resiliência, a obsessão que eles tinham por tentar cada caso até onde eles pudessem, até o limite, e eles realmente, assim, insistiam, devolviam a proposta, por favor, Engea, traga algo diferente, e aí eles conseguiam acessar uma superintendência e trazer um voto específico. Olha, mas essa proposta vale para essa semana, se não fechar agora não dá e tal. Enfim, para resumir esse caso, nós tínhamos ali um casal, né, que tinha se divorciado. Esse imóvel estava ali ainda envolvido na vida deles, né, com uma dívida praticamente impagável. E nós fizemos umas 6 ou 7 audiências nesse caso. Foi, eu acho, o que mais fizemos em todo aquele período, assim. E eu olhava para aquilo, né, um rapaz novo, aprendendo ainda muita coisa, e na minha cabeça já tinha dado, não tem mais o que fazer. E aí eu entendi, eu aprendi muito naquele período sobre o quanto que a gente tem que realmente insistir. E realmente, após 6 ou 7 audiências, finalmente eles conseguiram renegociar aquele contrato com a Engea, né, e homologado o acordo. E o pitoresco do caso é que esse casal veio a se reconciliar. Nós tivemos essa notícia um tempo depois, né, porque as pessoas, nós acabávamos não mais vendo o processo, o contrato, mas como tínhamos muito contato com o pessoal da Engea e da Caixa, em algum momento chegou a notícia, olha, aquele caso que nós fizemos lá 6, 7 audiências, a gente soube que o casal voltou. Eles reataram, eles tinham uma guerra por conta, né, do divórcio e desse imóvel envolvido nessa situação, e nós tivemos a notícia de que eles reataram. Assim, chamou bastante atenção, né, ficamos bem, até felizes com essa notícia. Em outro caso, né, também que aconteceu ali em Porto Alegre, de repente nós estávamos ali fazendo uma audiência e chega, né, um jovem senhor ali, na época bem jovem, trajando, né, toda a vestimenta gaúcha, né, com a bota, a bombacha, com aquela calça mais larga, o cinturão, né, acho que só o chapéu que ele tirou ali por conta da audiência, né, em respeito ali ao ambiente, e de repente nós o reconhecemos, né, ele era o Borghettino, pessoa bem conhecida lá no Rio Grande do Sul, né, toca acordeão, gaita,
E ele, enfim, tinha lá uma situação também envolvendo o imóvel, né? Fizemos as audiências com ele, ele também conseguiu fazer o seu acordo e, como ele estava voltando aos palcos ali por aquele período, coincidiu que ele estendeu aos presentes ali um convite para que nós fôssemos ao Teatro São Pedro, que também tinha sido recém-reformado, um lugar maravilhoso, lindo lá em Porto Alegre, bem no centro. E nós tivemos o privilégio ali de assistir, né, a apresentação dele no Teatro São Pedro, e ele estava, enfim, muito feliz pelo que tinha resolvido ali o seu problema e também porque estava ali voltando aos palcos, num lugar muito especial para todos os gaúchos. Então, são duas histórias aí que me marcaram. Até que, enfim, eu retornei para Maringá, vim fazer os meus trabalhos normais aqui, e o tribunal acabou estabelecendo, né, não apenas mais um projeto, mas um SISTCOM. Aí veio, finalmente, o sistema de conciliações da 4ª Região, que permanece, tem toda uma estruturação, né, juízes designados com períodos aí de tempos em tempos para haver uma coordenação das conciliações na 4ª Região, e isso hoje está disseminado, não apenas aqui na 4ª Região, mas até mesmo no CNJ, existe toda uma visão voltada para a conciliação, o próprio CJF também, né, trabalhou muito essa matéria, e foi uma alegria poder estar lá no início de tudo isso, 20 anos atrás, recordar que realmente, assim, entender que pequenas ideias, né, despretensiosas, tiveram, assim, tamanho alcance, né, tamanha repercussão, e hoje aí, assistir tudo isso, o que acontece nas conciliações, ver os sistemas de conciliação em funcionamento, é uma alegria muito grande para nós. Então, enquanto servidor, né, que pude dar minha pequena contribuição em tudo isso, são as minhas lembranças, né, e lembranças muito felizes desse tempo de 20 anos atrás.